Olá! Quanto tempo eu não faço uma resenha de livro, né? Falta de tempo. Esses dias eu terminei Arrastados, de Daniela Arbex, na verdade. Arrastados, os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, o maior desastre humanitário do Brasil. Aliás, eu estou mostrando para vocês pelo Kindle, mas na verdade eu não li esse livro, eu ouvi, porque agora eu sou assinante Audible, que é um serviço da Amazon, que eu assinei por causa dos podcasts do Chico Felitti, né? E aí eu descobri que muitos livros que eu tenho no Kindle, tem em audiobook na Audible. Então eu ouvi, até por isso que eu consegui terminar. Eu já venho lendo esse livro há mais tempo, mas é aquela coisa, é uma história pesada, né? Então eu paro, volto, paro, e aí ouvindo eu consegui fluir melhor. Bom, é um livro que, se você curte histórias reais como eu, né, você tem que ler. Como eu falei, de fato é extremamente pesado e não preciso nem dizer porque todo mundo sabe o que aconteceu em Brumadinho, que levou às quase 300 mortes. Mas é como ela diz aqui. A história a gente já conhece, ela conta os bastidores. Ela menciona aqui os bastidores. E aí, filho, é pesada na cara que você leva, é tapa na cara que você leva o tempo todo, porque dói. Dói. Dói os casos da Vale. É muita coisa que dói, sabe? Eu não estou nem falando dos corpos na lama. Eu estou falando de, por exemplo, pessoas que carregam a culpa de não terem morrido. E por que essas pessoas carregam a culpa de não terem morrido? Porque quem morreu, a família foi indenizada, conseguiu comprar uma casa, conseguiu, ainda que mal porcamente, refazer a vida. Quem sobreviveu, perdeu tudo e ainda não foi indenizado, ou foi indenizado em valor menor do que aqueles que morreram. Então, tem gente culpada por ter sobrevivido e isso impediu que os pais fossem indenizados com valores no patamar daqueles que tiveram os filhos mortos. Olha onde chega a cabeça da pessoa, e eu não culpo. Você perdeu tudo. Você perdeu tudo. Você é um morto ambulante. O seu vizinho, que o filho morreu na tragédia, teve uma grana para tentar recomeçar e os seus pais não. Enfim, Daniela Arbex é um estrondo. Não preciso nem falar da sensibilidade dessa mulher. Eu já fiz a resenha do Holocausto Brasileiro, as coisas que ela descobre, a sensibilidade com que ela consegue trazer as pessoas para dizerem, para contarem coisas que não contaram em lugar nenhum, é incrível, né? É incrível. Então, e no pós-fácil, ela conta uma coisa muito interessante. Enquanto ela estava produzindo esse vídeo, esse livro, ela começou a escrevê-lo em 2019, se não me engano, que foi que a barragem arrebentou. E aí ela começou a colher informações logo depois. Ela estava num evento relativo ao livro lá da Boate Kiss, que ela escreveu, se não me engano, Todo Dia à Mesma Noite, que chama, um livro espetacular também.
Ela estava indo para o Rio Grande do Sul quando ela recebeu a ligação comunicando do rompimento e as pessoas falando: você tem que cobrir isso. E o jornal em que ela trabalhava, a mídia impressa, quase falida, né, gente? Todos. Não tinha dinheiro para bancá-la, o marido bancou. Olha que legal, né? E ela então, depois desse evento, ela foi para Brumadinho, começou a coletar, e ela ainda escrevendo o livro em 2021, ela perde o irmão novo, 49 anos, para Covid. E ela escrever sobre o luto das pessoas que perderam, né, entes queridos em Brumadinho, vivendo o luto do irmão, imagina, que barra, que barra. Mas ela fala que isso a aproximou mais. Eu duvido muito. Quem leu todos os outros livros anteriores da Arbex sabe da sensibilidade dela. Então, eu não acredito que viver esse luto deu a ela mais sensibilidade para narrar a história. Mas que talvez sim, isso a tenha aproximado mais das famílias. E, gente, vocês não têm noção das coisas que ela conta. A gente ouve pela mídia do engajamento dos bombeiros, do Instituto Médico Legal. Para fazer o seu trabalho e dar conforto para as famílias. Cara, mas o que ela conta vai muito além disso, sabe? Porque os médicos legistas, os bombeiros e outras pessoas acabaram se aproximando demais. Né? Igual ela conta lá o caso de um pai que recebeu a notícia da identificação do corpo da filha 2 anos depois da ocorrência. E a sensibilidade dos profissionais para lidar com esses corpos, muitas vezes, não vou falar peça, não vou falar pedaço, vou falar peças. Porque teve família. Ai, eu vou chorar, peraí. Teve família que recebeu 20 vezes a ligação do IML. Ai, eu vou ter que parar. Ai, vamos ver se eu consigo, né? 20 vezes você receber. Não vou conseguir, porra. 20 vezes a ligação do IML a cada peça do corpo do seu ente querido que era encontrado. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. E assim como eu me toco com isso, talvez você também, os profissionais, eles não são insensíveis a isso. Os bombeiros, né? Teve bombeira que largou filho pequeno para encontrar corpo a todo custo. Em respeito aos familiares que precisavam dar um enterro digno a seus familiares. Então, assim, esses bastidores e essas histórias de entorno doem tanto quanto a tragédia, né? Tem uma história que me fez refletir muito, que é o caso de um moço que acordou. Porque o que acontece? Ai, gente, desculpa. Bom, muita gente sobreviveu à lama.
Muita gente acordou no meio da lama e conseguiu sobreviver. Alguns muito machucados, outros menos machucados. E aí, uma dessas pessoas que sobreviveu à lama muito machucado, ele acordou, ele se viu sozinho, ele estava num prédio, então ele acordou na lama, ele não foi levado pela lama porque o prédio caiu, a estrutura de ferro retorceu e prendeu ele ali. Então ele ficou do pescoço para cima, fora da lama. Perdão. Então, ele acordou, todo quebrado, todo machucado, gritou por socorro. Ele estava lá com alguns colegas, então ele presumiu que não entendeu o que estava passando e presumiu que a lama tivesse levado os colegas. A lama é muito densa, então as pessoas não conseguiam sair dela. Tanto que alguns chegaram a ter pulmão perfurado, porque a lama, como ela é pesada, ela esmaga seu corpo e ali comprimindo, a pessoa não respirava, quebrou costela, perfurava. Enfim, ele não conseguia se movimentar porque ele estava, né, preso nessa lama densa. E aí alguém ouve ele gritando por socorro. 2 colegas. Fulano, acho que é Antônio. Antônio, você tá aí? Sou eu, me ajuda. Não posso. Falaram pra gente não ir aí porque tem risco de alta tensão. Aí ele respondeu: se tivesse alta tensão, eu tava morto. Pelo amor de Deus, me tira daqui que eu tô morrendo. A resposta do colega foi: não posso. Ai, eu morri. Imagina você ser deixado sozinho. O cara podia ter falado com ele: eu vou ficar aqui com você até chegar ajuda. Eu não vou conseguir falar desse livro, eu vou chorar demais. O cara podia ter, né, ficado lá com ele, ainda que de longe. Não posso. Virou as costas e deixou um homem vivo para morrer na lama. Bom, o Antônio sobreviveu e 2 anos ou 1 ano depois, ele encontrou esse cara e perguntou para ele: por que você me deixou para morrer? Que saco isso. Gente, eu não vou nem interromper, porque eu não vou conseguir falar desse trem sem ficar chorando. Então, aguenta aí. E aí falou com o cara: por que você me deixou pra morrer? O cara pediu desculpas. Falou que tinha 1 ano, 2 anos, sei lá, que não conseguia dormir, que tinha pesadelos por ter deixado ele lá. E no fim o Antônio perdoou o cara. Porra, velho. Você perdoaria? Eu perdoaria. Eu não me perdoaria. Mas é óbvio que eu tenho filho e eu vou me colocar em risco para te salvar. Ah, não vou não, meu filho. Me aqui, ó. Seus filhos chorem e os meus não. Porque se eu te socorrer, se eu morrer te socorrendo, você não vai amparar os meus filhos na minha ausência. Então não tem que ajudar os outros mesmo, não. Mas virar as costas? Não. Essa história, vocês estão vendo, me destrói. Virar as costas para quem está pedindo por ajuda. O cara tá clamando ajuda e você fala: não posso, e sai. Depois que a lama já passou. Puta que pariu.
Por isso isso aí eu não perdoaria. Eu perdoaria você não me estender a mão pelo risco. Você pode ser um ignorante, bararana, não saber que tem risco ou não, mas me deixar sozinha, se eu tô implorando, enfim. Então, são essas coisas, né? O andamento dos processos, por que que a Vale a Vale sabia que ia desmoronar? Não, ela não sabia que ia desmoronar. Ela correu o risco, ela sabia que estava em risco, correu o risco e tem que ser responsabilizada por isso, né? Mas a troca de mensagem entre os engenheiros, nossa, na hora que ela começa a narrar isso, por mais que a gente tenha sabido pela mídia que a Vale foi uma filha da puta, que a Texud foi uma filha da puta, cara, seu queixo vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Porra! Como que a vida da gente não vale absolutamente nada? Nada. Mas enfim, sabe? É essa história dos que estão vivos que tornam interessante esse livro da Daniela. Esses detalhes que a grande mídia não leva a gente, né? Corpos, ou às vezes peças de corpos, em que não é possível fazer identificação por tatuagem ou por impressão digital, porque a lama simplesmente descamou a pessoa. Foi achado sem pele. Sabe? Nossa, mãe, o caso daquele pessoal que morreu na pousada, era de São Paulo. A mãe veio com o marido atual. Ela perdeu o filho com a nora grávida, a filha com o marido, o ex-marido com a madrasta desse casal de filhos dela. E olha o problema dessa mulher. Acharam o corpo do filho. Eles são de São Paulo. Acharam o corpo do filho. Como que ela vai... Isso aí, gente, é o sentimento de mãe. Como que ela vai para São Paulo enterrar o corpo de um filho, deixando uma filha para trás? Uma nora grávida do seu neto para trás? Ela não aceitava. Então, estava lá. O corpo do filho foi encontrado muito rápido. E ela não sabia o que fazer, porque ela se recusava a deixar Brumadinho. No final das contas, ela encontrou uma saída que foi cremar. Ela cremou o... Na época, só tinha crematório ali em... Vocês lembram que tinha um crematório? Eu esqueci o nome daquele crematório de Contagem. Eu acho que nem a Colina não tinha ainda. Não lembro. Não, tinha sim. Tinha sim. Mas enfim, cremou lá em Contagem, ficou no hotel, abraçada com as cinzas do menino, dormindo com ela, até achar o corpo do resto da família. Você tem noção do que é isso? Para ir cremar todo mundo, pegar todas as urnas, levar e sepultar no jazigo da família lá em São Paulo. Um pai que todos os dias ia pro local lá da barragem, implorar os bombeiros que não parassem de procurar a filha dele, e ficava andando ali perto da lama chamando a filha, como se o espírito dela
ajudasse os bombeiros a encontrarem o corpo mais rápido. No final das contas, demorou 2 anos. Você imagina a dor desse pai. Então, assim, são essas histórias periféricas que a gente precisa conhecer para a gente conhecer essa dor, conhecer os absurdos e entender que quando falam assim, a Vale pagou 100 mil pessoas, a Vale indenizou 100 mil pessoas. Você fala, gente, mas 100 mil pessoas morreram 300, outras tantas mil perderam propriedades ou tiveram o córrego do rio ali, o rio ali contaminado, perdeu isso, perdeu aquilo, mas, né, é muita gente, 100 mil pessoas. O estrago feito na vida de quem está vivo, o pouco, o tanto que a Vale pagou é pouco. O tanto em termos de valor e o tanto a quantidade de pessoas. Porque você indeniza uma família, mas você entende que uma família os gêmeos, porque esse pai, a filha dele e o genro morreram ali. Eles eram pais de gêmeos de 7 meses. Esses gêmeos têm que ser indenizados. Mas esse pai também tem que ser indenizado e a mãe também, porque não é uma família que você indeniza, não. Você tem que indenizar um por um que tá sofrendo com essa merda que não foi acidente porra nenhuma, foi crime de verdade. Eu sou muito criteriosa nessas questões, porque um mau administrador é um mau administrador. Ninguém sai de casa pensando, se morrer hoje, morreu, faz parte, amanhã. Pois é, mas no caso da Vale foi assim. Foi quase isso. Então foi criminoso, sim. E aí isso está na mídia, eu não preciso nem contar para vocês, né? O processo foi federalizado, estava na Justiça Estadual, TJ de Minas. Aí acharam que era incompetente o fórum, então ele foi federalizado. Foi federalizar é porque foi para a Justiça Federal e com isso os réus foram soltos, que são os engenheiros que assinaram o laudo mesmo sabendo que do risco tremendo, e também os administradores da Vale, se não me engano, 8 pessoas, e com isso eles estão respondendo em liberdade. Então o processo ainda não acabou. E tem processo também correndo na Alemanha, e essa furdunça jurídica está seguindo aí. Mas é isso. A história do rompimento da barragem de Brumadinho vai muito, mas muito além das pessoas que morreram ali e das histórias dos que sobreviveram e dos familiares que morreram. Fala também dos heróis, dos legistas, dos bombeiros que se contaminaram, que se machucaram, que abriram mão da convivência com o filho pequeno para estar ali, da solidariedade da comunidade. E vale muito a pena ser lido, ou como no meu caso, ser ouvido. Gente, assina Audible. Eu tô amando esse negócio de audiobook. Uma delícia. E você pode acelerar, né, filho? Que nós ouve no 1,5. Então, você é mais rápido do que você ler.
e mais rápido que ouvindo normal. Então, assim, eu tô apaixonada com a Audible. É isso, gente. Consegui ler. Vocês perceberam como me custou, né? Cadê? Cadê? Não vou conseguir, não. É isso. Arrastados, Daniela Arbex. Recomendo muitíssimo. Até a próxima.